Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais um Café com a TCD, onde a gente responde dúvidas dos nossos seguidores e também fazemos os nossos tratamentos online. Bom dia a todos. Bom dia, Ellen. Tudo bem com vocês? O Instagram ainda não me notificou aqui, mas tudo bem. Espero que estejam todos bem aí. Tudo bem, Ellen? Parabéns pelos exames ontem, estão maravilhosos. Agora que eu acabei de ver os áudios lá, porque ontem o dia foi bem corrido para mim. E nossa, ficou muito bom. O teu Gamanja ficou muito bom. Parabéns. E assim que faz, né? Bom dia a todos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer algum tratamento online comigo? Aqui, só me avisar. Bom dia, Rocio. Imagina, o que é isso? E principalmente a você, né? Porque você que... o esforço é seu. A gente colabora, mas o esforço é só seu. Bom dia, Paula. Bom dia, Rocio. Sejam todos bem-vindos a mais um Café com a TCD, onde a gente responde dúvidas. Vou arrumar aqui que eu entrei correndo tudo hoje. Meu Deus do céu. Me atrasei hoje. Tudo bem, Paula? Sim, é isso aí, Rocio. O esforço é só dela. O esforço é nosso, né? Porque não adianta, como que eu vou falar? Não adianta você fazer o tratamento, a gente te orientar a fazer o tratamento e você não fazer o que você precisa fazer. Porque a gente não consegue fazer, a gente faz 50%, né, Rocio? Mas o esforço é da pessoa, é do paciente. Isso mesmo. E aí, alguém quer fazer algum tratamento online comigo aqui? Bom dia, Madalena, bom dia. Seja bem-vinda. Tem alguém aqui, eu não tô conseguindo encostar aqui atrás na cadeira, porque tem alguém aqui dormindo e roncando. Bom dia, Ângela, bom dia. Se alguém quiser fazer, ela ficou muito tempo sozinha ontem, né? E aí agora ela não quer desgrudar. E ela tava deitadinha aqui do meu lado, né? E eu vim pra sentar, ela parou na cadeira, colocou os dois pezinhos, olhou pra almofada, daí eu coloco uma almofada atrás de mim e ela deita e ronca, porque ela tá juntinho. Ontem ela sentiu falta, tadinha. Grudo? E como grudo? É o meu chicletezinho, né, Pi? Ai, ai. E aí, bom dia, Luana. Bom dia a todos que estão entrando. Sejam bem-vindos a mais um Café com a TCD, onde nós respondemos dúvidas
Então, Ângela, não estava aparecendo para mim aqui no computador também, tá? Hoje demorou mas eu entrei agora, eu entrei bem atrasada. Ontem o dia foi bem complicado. Foi bem complicado, não, foi maravilhoso. Foi corrido e para mim é maravilhoso, porque eu corro que nem louca, daí à noite eu tive um aniversário. Bom, como ninguém quer perguntar nada, eu gostaria de contar para vocês resultado de alguns tratamentos que nós fizemos aqui. Resultados que eu apresentei para vocês aqui. Lembram daquela senhora, né, com o câncer na cabeça, com as feridas na cabeça, que eu comentei em um café para vocês e que ela não permitiu, né, nem ela e nem o filho, o tratamento à distância. Logo depois ela estava com muitas dores na garganta. Eu fiz mesmo assim, eu fiz uma mentalização de um decágono sem fazer. Mas como eu tinha tirado uma foto dela aqui no pescoço, eu cerquei o dragão, mas ela não melhorou nada. 5 dias depois ela foi para o hospital, suspenderam a radioterapia e ela estava toda queimada, a boca, a traqueia, a amígdala, e aí eles tiveram que colocar, porque ela não conseguia comer, sonda naso e sonda parenteral no intestino para ela poder comer. Ficou 25 dias internada e essa semana ela faleceu. Eu acho, né, na minha opinião, que ela descansou, porque não tinha realmente mais, eu acho que nem na medicina, o que fazer. O que está acontecendo eu não sei, mas todas as biópsias estão demorando muito para ver o resultado. Em torno de 30 a 40 dias. E às vezes, como a dela, e ainda era no final do ano, veio inconclusiva. Pediram para mandar num outro laboratório, demorou mais 30, 40 dias, e aí, quando foi fazer alguma coisa, não dava mais. Só que assim mesmo fizeram químio e rádio. Só que a rádio, porque ela tinha ferida não só aqui, mas aqui também, sabe? E aí começaram a fazer rádio aqui. Gente, pelo amor de Deus, não é fácil. Esse foi o caso que eu precisei contar para vocês, que eu contei para vocês aqui. E o outro caso que nós fizemos a semana passada foi da Maiane, né, da Bahia. Vocês não imaginam esse caso como está sendo para mim. Está sendo um caso muito desafiador na odontologia e na acupuntura. E vocês sabem que eu amo isso, né? Eu amo desafiar. Eu amo odontologia. Eu amo diagnóstico na odontologia e amo estética na odontologia. E eu não consigo largar a odontologia, principalmente em diagnósticos. Amo. Então, são casos extremos, né? Sem contar que são acertos de vida antes da chegada aqui no plano material. Verdade, Ângela. Então, logo em seguida do café, à tarde, a Maiane estava com muita dor. E eu fiz, como eu não podia fazer aurículo, porque eu já tinha feito na parte de manhã, ela ficou sem dor até a tarde. Aí começou com dor,
E assim, eu fiz o nosso decágono, eu cerquei o dragão, e à noite fiz a TCD, e à noite piorou em 100%. Eu fui lá, tirei os nossos tratamentos, pedi uma foto dela, do rosto dela, e eu fiz exatamente na sexta-feira de manhã o que eu fiz aqui, que foi aurículo, até assistir novamente a live para não esquecer nenhum ponto, e cerquei o dragão na boca dela. Só. Gente, em meia hora ela estava sem dor. E no caso dela, tem muitas coisas envolvidas, principalmente o emocional. Não vou contar aqui que eu não posso, né? O emocional dela tá bem complicado. Hoje eu vou tirar o tratamento dela, porque ela falou pra mim que ela tá super bem e eu não quis tirar o tratamento. Somente de aurículo e de cercar o dragão. E para vocês terem ideia, ela estava reclamando de dor no nariz, eu cerquei o dragão no nariz, ela piorou. Cerquei o dragão na orelha, ela piorou. Então assim, esse caso está sendo um pouco desafiador, porque eu estou em contato direto com ela durante 16 horas, das 8 da manhã às 10 da noite. Ontem eu terminei de conversar com ela, eram 11 horas da noite. Depois que eu cheguei do meu aniversário, eu continuei conversando com ela. E assim, e a cada conversa que eu tenho com ela é um parâmetro. E para vocês terem ideia, eu pedi desde quinta-feira um raio-x da face para ver sinusite. Ontem ela conseguiu tirar o raio-x porque eles não sabiam o que eu tinha escrito. E olha que a minha letra é super legível. Eu tive que ligar para a clínica, perguntar se eles faziam raio-x, porque eles tinham tirado uma outra panorâmica. E Deus fez as coisas certas, né? E aí, eu não tenho o diagnóstico dela ainda, dessa radiografia panorâmica, dessa radiografia de seio, porque a radiografia de seio dela, eu preciso de um laudo, né? E pelo que eu vi, parece que ela tá com sinusite aqui frontal, pelo que eu entendo. Só que a radiografia, o raio-x deles é muito diferente do meu aqui. Então, eu não sei analisar direito. Só que como ela comentando em toda a semana comigo, que ela estava com muita dor no lado esquerdo, no último dente, que é o siso. E aí ontem, como eles tinham tirado uma panorâmica nova, eu tive um intervalo no consultório e eu peguei essa panorâmica e é excelente aqui o celular, porque eu consigo aumentar. Então eu falei assim, eu vou analisar, porque eu analisei dente por dente dela. E o que me apareceu foi, né, aquele pré-molar com todo aquele material lá em cima. O que aconteceu? Eu peguei siso por siso. Gente, vocês não vão acreditar. No siso do lado da dor, do lado esquerdo, eu vi uma mancha que eu não tinha visto na outra panorâmica, porque a outra panorâmica estava desfocado o siso e essa estava normal. E essa mancha preta, eu não posso dizer o que é, porque eu não posso afirmar, porque eu não vi ela presencial. Mas essa mancha pode ser uma cárie interna no dente, uma cárie que começou interno, porque o siso é um dente que às vezes nasce com cárie. E aí, 11 horas da noite, ela mandou uma foto do siso dela e exatamente a metade de trás do siso está coberta com uma gengiva, ninguém consegue ver o siso para ver se tem cárie. E essa cárie está em cima do nervo, bem pertinho do nervo. Pode ser uma pulpite? Pode. A dor dela pode ser por causa do siso? Pode. A dor dela pode ser por causa da sinusite? Pode.
mas não é nevralgia de trigêmeo. Então, essa semana foi muito desafiadora com a Maiane comigo aqui. E graças a Deus, ela pegou uma dentista, né, que fuça muito. E aí, ontem, eram umas 6 horas, o pessoal da clínica ligou para mim e eu pedi um diagnóstico desse dente para a pessoa que faz o laudo, né? Para ver o que é dentro do dente e para ver se é sinusite. Então, eu não recebi isso ainda, porque eu vou receber daqui 2 dias. Eu vou receber só amanhã ou sábado, porque esse laudo, eles não têm o laudo técnico todos os dias na clínica. Daí eu pedi com urgência, né? Claro. Então, hoje, agora de manhã, eu vou sair e eu vou tentar levar esse raio-x para um amigo meu, radiologista, para ver se ele me dá uma ideia, sabe? Porque, gente, esperar. E sendo pulpite, a pulpite é a morte do nervo por causa de uma cárie chegando, né? E eu analisei muito isso na radiografia, na primeira radiografia panorâmica. E eu não vi, só que essa radiografia panorâmica aqui, a primeira estava borrada a imagem do siso e essa estava nítida. Então, assim, como diz, né, Ângela, são vários fatores envolvidos, mas eu sei que tem o emocional, mas um problema dentário é terrível. E a pulpite é uma das piores dores junto com a nevralgia de trigêmeo. Então, esse caso, a gente vai algum tempo ainda. Mas ela comentou comigo que a dor dela está de 60% a 70% melhor. E eu não fiz nada para trigêmeo. Estou fazendo biomagnetismo junto também. E acabei fazendo um bio para nevralgia de trigêmeo, ela não sentiu nada. Então, assim, esse caso está bem desafiador e eu não vou entregar. Eu vou até o fim com ele, mas eu vou passando para vocês tudo, porque assim, tá sendo um caso maravilhoso para mim. E de eu tirar a dor dela, né, de 60% a 70%, é exatamente o que a gente consegue tirar na medicina tradicional chinesa. Só que existem pessoas que querem zerar a dor, né? Ainda o milagre, como diz a Ângela, no andar de cima. Então, eu queria passar isso para vocês. Eu não sei, deixa eu dar uma olhadinha aqui, se a Sirene está aqui comigo. Não. Eu vi que a Sirene entrou aqui e esse é um outro caso maravilhoso meu, que eu inclusive passei para as meninas, que vocês sabem que eu amo desafiar, né? Sim, tem que fazer aos poucos, não dá para fazer tudo de uma vez, não. A Sirene acabou de entrar aqui, mas ela não está aqui mais. O sogro dela teve um AVC, isso eu não contei para vocês ainda. Antes de eu continuar com esse caso, alguém quer que eu faça algum tratamento online para vocês para dor? Sim, Ângela, muito, porque assim, se vocês não fossem dentista com, assim,
com essa visão da odontologia, tá? Com essa visão da odontologia, esse caso ia ser mais desafiador ainda. A gente poderia até melhorar, como ela tá melhorando 60% a 70%. Mas tem dois fatores atrás: sinusite, a rinite, que ela me contou que ela tem rinite, e na radiografia apareceu aquela... meu Deus, esqueci o nome. Tem uma carne aqui, né? Ela quase não consegue respirar. Adenoide. A adenoide dela é muito grande e ela tem alergia de rinite. Então vocês vejam: nariz, ouvido, sinusite, dente, né? E a gente querendo um diagnóstico mais rápido possível, pelo menos adenoide, pra gente, né, medicar ela, porque precisa. Então, mas ela diz que a rinite dela melhorou muito, muito, muito com o nosso tratamento. Então, alguém aqui quer fazer algum tratamento online comigo para dor física ou emocional? Uma coleção de itens. É isso aí. Só dizer eu. Bom, se ninguém quer, então eu vou a um outro caso que eu só comentei com as meninas. As meninas que me ajudam, né? Aqueceu o pé, sim. Aqueceu o pé, e quando ela foi tirar a radiografia, disse que o ar-condicionado estava muito forte e ela pegou a blusa e levantou aqui. Ela mostrou o vídeo para mim. E aí ela saiu com dor no dente por causa do ar-condicionado. Então, eu tenho 3 alunas maravilhosas. Além de alunas, são amigas minhas, que uma é a Ângela, que tá aqui, que ela trabalha com a TCD, ela trabalha com constelação familiar, maravilhosa, e ela trabalha com o espiritual também. A Rocio, que mora bem pertinho de mim, mas não a conheço presencial, e não tá dando para ir até lá, porque a nossa estrada para 80 quilômetros, que acho que é 80 quilômetros, né, Rocio, daqui, a gente tá levando 4 horas para ir para Curitiba, porque a estrada tá reformando. A Rocio também faz os nossos tratamentos à distância, ainda não, da TCD, da aurículo, e a Ellen, que faz os tratamentos à distância também com a TCD e com o biomagnetismo. Então, a gente sempre, quando tem dúvidas, inclusive eu, a gente se reúne e a gente discute algumas coisas. E no grupo eu coloquei para elas isso mesmo. De um caso de uma aluna nossa do WhatsApp, que o sogro teve um AVC, só na cadeira de rodas, não falava, não fala, e foi um caso lindo que eu tô fazendo, quer dizer, eu parei de fazer, eu fiz 5 sessões e agora a nora dele assumiu as sessões porque ela sabe agora tratar. Então, nesse caso, o sogro dela, gente, eu achei assim, muito legal. Quando nos reunimos surgem muitas estrelas brilhantes, é isso aí. Ele teve um aneurisma no cérebro e ele foi pro hospital fazer um stent nesse aneurisma. 12 horas depois ele teve um AVC que pegou a metade
do lado esquerdo do cérebro. Só que ela não tinha a foto da ressonância nem da tomografia e ela tinha 4 laudos de 4 médicos diferentes que estão tratando o sogro dela. E olha que incrível, né? Por isso que às vezes a IA é maravilhosa, mas para isso, não para fazer porcaria, né? Ela jogou os 4 laudos para IA formar no cérebro para a gente poder trabalhar e não fazer o cérebro que a gente tem, né, na nossa mesa. E o cérebro mostra exatamente a molinha dentro do stent e atrás da molinha o AVC inteiro derramado, né? E eu comecei a fazer os nossos tratamentos, comecei a fazer a primeira sessão, só que o que aconteceu? Eu não fiz só no AVC, eu fiz pro aneurisma também, aonde foi a molinha. E aí foi o gatilho que ele começou a melhorar. Porque primeiro veio o aneurisma e ali tava dando o problema da mola também. Então do aneurisma não tinha nada, mas para nós tem a cicatriz, né? Então eu fiz o cercar o dragão em 2, na parte da frente onde foi a aneurisma e a parte de trás onde foi. E ele tava com não mexia o lado direito, nem pé, nem mão, nem braço, nem perna, não falava e ficava sentado numa cadeira. E ela sempre mandando vídeos para mim. Fiz 5 sessões. Na penúltima sessão, os médicos, né, e os fisioterapeutas acharam o desenvolvimento dele motor maravilhoso. E eles fizeram um exame para ver o porquê que ele não estava conseguindo falar. E nisso ela me mandou tipo uma endoscopia das cordas vocais, que daí nas 2 últimas sessões eu comecei, como ele já estava melhor do motor, eu comecei a fazer para ele começar a falar. E ela me mandou, né, é tipo uma endoscopia que eles fazem das cordas vocais, e o médico notou que tem uma parte das cordas vocais que tem que estar fechada e ela estava aberta. E aí ele não conseguia falar por causa disso. E aí eu pedi para ela pegar esse vídeo e tirar um print exatamente de onde estava aberto, e ela fez isso. E aí eu comecei novas etapas, cercando o dragão, mini gráfico, e ele já está começando a balbuciar palavras. Às vezes eles não entendem, mas ele já está começando a falar. Hoje ela me mandou um vídeo dele, que ela já começou a fazer o tratamento. Eu parei, ela me mandou um vídeo que ele não está na cadeira de roda mais, que ele está andando no andador. Claro que o pé ainda, né? Já está fazendo tomando banho íntimo sozinho. Eu chorei antes do café, né? Claro, né? A bocuda aqui, como diz o Elias para mim, né? Que ele assistiu o café e disse assim: tinha que ser a Linéia chorando no final do café. Eu falei, claro que tinha. Então, ela me mandou mais 3 vídeos que eu não pude ver. E assim, aí o que aconteceu? Ela não tem a foto da tomo que ela fez essa semana. O que ela fez? Ela deu os laudos para a IA e a IA fez a diferença do primeiro, do segundo e o de agora. É totalmente diferente. É muito lindo, né? É muito lindo. Eu amo o nosso tratamento, eu amo a TCD. E Ellen, não fiz nenhum bio para ele, só fiz
a técnica Coraza para dor. Nada. Foram 5 sessões maravilhosas, né? Tá muito caso de AVC. No grupo do Bill tem 3 pessoas me chamaram para fazer sobre AVC, que tratei a minha sogra. É isso aí. Bom dia a todos que estão entrando. Ilka, tá tendo muito caso de AVC. Lauren, de Ubatuba, bom dia. Tânia, bom dia. Não sei se estão aí ainda. É isso aí, pessoal. Tem alguém aqui? Depois eu vou comentando com vocês no café com a TCD da semana que vem o progresso, né? É muito lindo. E nós temos essa prova científica na nossa técnica e temos a nossa prova científica do olho da Adriana, né? Que eu tô fazendo até agora. Ela não precisou tirar o globo ocular. O médico ficou bobo com a recuperação dela. Ela já está na fila de transplante de córnea novamente. E agora nós estamos fazendo o decágono para que ela... É 1 ano de espera para que ela venha rápido esse transplante. E nós vamos ter bastante provas da TCD. Graças a Deus. E aí? Ninguém quer vir aqui conversar, tratar? Esses 3 casos estão sendo maravilhosos para mim, né? É isso aí, pessoal. Então, quando não tem pergunta, quando não tem pergunta, aí a gente vem dar os testemunhos dos nossos tratamentos. E como eu falei, eu não sei se foi na live ou se foi no café passado, a Ellen falou que tá tendo muito, deixa eu ler aqui, muito AVC, né? Ai, peraí. Então, tá tendo muito AVC, tá tendo muito infarto ainda. Nossa, morreu um médico super novo de 30 anos aqui, infarto fulminante. E assim, isso é uma técnica muito abençoada mesmo. E assim, eu tô tentando lembrar o que eu ia conversar com vocês e acabei esquecendo. Lembrei. Tem um caso muito interessante de uma senhora que veio, nós estamos em maio, ela veio em abril, o marido dela faleceu, infarto fulminante, encontraram ele morto, e ela começou com uma dor na perna, e ela melhorou, e ela sumiu do consultório. A semana retrasada, ela passou aqui no consultório, falando que ela foi em todos os profissionais de Ponta Grossa, com a mesma dor na perna. E eu já tinha falado para ela que essa dor na perna era ciático. E aí, como ninguém resolveu, ela resolveu ir no médico. E o médico pediu uma ressonância de quadril, de perna e de coluna. E eu falei, o que que deu? O que que ele falou? Que me deu remédio, que não sabe o que que é da velhice, que não sei o que e tal. Aí eu falei pra ela assim, manda as 2 ressonâncias pra mim. Gente, como eu tive um problema na cabeça, né, então eu sei analisar ressonância magnética. Claro que eu não sei
muita coisa, mas eu entendo um pouco. A hora que ela me mandou a ressonância magnética da coluna, só tinham 2 hérnias. Entre a L4 e a L5, a L5 e a S1. Pensando a medula. E por onde passa o nervo ciático? Em algumas pessoas entre a L4 e a L5, e em algumas pessoas a L5 e a S1. E a radiografia do quadril tinha uma fissura. Fissura é quando você bate e faz tipo uma quebradura, mas não é uma quebradura normal, mas é uma fissura que separou o osso, tá? No quadril. E ela tinha caído. E aí eu printei, né? Ela marcou um horário comigo ontem. Com dor na perna, tá? Aí eu mostrei pra ela, aumentei, mostrei. Falei, não, mas não é nervo ciático, o médico disse que não. Falei, vamos fazer o seguinte, deixa eu fazer uma sessão em você? Tá bom. Ela não levantava a perna pra trás. No final da sessão, ela levantou e saiu sem mancar. Mas ele é neuro, né? Eu falei, mas tudo bem que ele seja neuro. Mas neuro entende de hérnia. Agora, com relação à tua fissura, a gente pode fazer um tratamento à distância. Não, eu não quero nada. Eu só quero a sessão de hoje e eu estou viajando amanhã para cuidar da minha filha. Tá bom. Tudo bem. Vamos ver como que ela vai passar, daí eu vou pedir para ela para fazer o tratamento na coluna e na fissura à distância. Porque ela vai passar 1 mês no Rio de Janeiro. E aí, como diz, né, milagre ainda é no andar de cima. Tá? Certo, Ângela? Mas a história só se repete. É isso aí. Deixa eu ver uma coisa aqui que alguém comentou. AVC infarto. Você é maravilhosa, fiz um tratamento de ansiedade com você e desde então me sinto cada dia melhor. Muito obrigada. Ai, que bom. Ilka, que bom que você tá aqui. Verdade, no inverno comprimimos muitos nervos e isso contribui para aumentar os riscos. Por isso, a necessidade de cuidar intermédio emocional, alimentação, hidratação e aquecimento. Bom dia, Elias. Tava falando de você. Não morre tão cedo. É isso aí. Então, assim, e é legal eu vir contar casos para vocês aqui, porque vocês ficam sabendo como tratar. Então é isso aí. Alguém quer fazer alguma pergunta de tudo que eu falei hoje? Então é isso aí. Se alguém tiver algum tema para live de terça-feira, eu aceito. Manda no privado para mim, tá bom? O que vocês querem que eu faça. Sim, Ângela, porque o que acontece? Não é só eu, vocês também, né? Vários alunos também têm outros casos e são maravilhosos. Então é isso aí, pessoal. Bem-vindos ao Café com ATCD. Que Deus abençoe. Um beijo no coração de todos, um bom final de semana e domingo vamos trabalhar à noite. Aulão com a turma do Telegram. Deus abençoe.